Gênesis capítulo de número 3. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Ora, a serpente era mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei deles, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E disse ele: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Bom, amados irmãos, aqui é um texto bem conhecido, né? Bem, também acredito que interpretado por todos os irmãos, por mais simples ou novo na fé que tem alguém aqui nessa noite, né? Esse texto bíblico aqui, ele declara a queda do homem, né? E aqui nesse texto, ele nos chama a atenção algumas coisas, né, irmãos? Primeira coisa que nos chama a atenção é a autoridade, né? A autoridade que Deus deu ao homem. Os irmãos podem ver aqui no versículo, louvado seja Deus, né, que nós lemos, de número 6, né, que diz que a mulher viu a árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos. Era uma árvore que trouxe um desejo muito grande para ela, né? E então ela foi lá, tomou, comeu do fruto, e a Bíblia diz que depois que ela comeu, ela deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Os irmãos, vejam que Eva, né, ela comeu primeiro, mas não tinha acontecido nada ainda com ela, né? Aí o versículo 7 que fala, né, que depois que ela comeu e o seu marido comeu, ambos comeram,
aí os olhos deles foram abertos. Então isso nos mostra primeiro a autoridade que Deus colocou sobre o varão. Então Deus deu autoridade ali para Adão, que ele teria que responder por Eva, pelo jardim. Os irmãos sabem, né, que Deus falou aqui para ele, né, que era para ele lavrar e também que era para ele cuidar de todo o jardim. Quando Deus deu um trabalho para Adão, né? Quando Deus falou para ele também dar nome aos animais. Então, tudo aquilo ali correspondia à autoridade que Deus havia dado para ele. E ele tinha também esse dever de cuidar de Eva. Mas, em um deslize, né, um descuido, a serpente veio e começou a conversar com Eva. Irmãos, o que eu quero deixar claro também é que nós lemos aqui no texto, a serpente veio, conversou com Eva e ela foi lá e comeu. Não, isso aqui foi dias, foi tempo, porque se tem uma coisa que o nosso inimigo ele é que ele é paciente. Viu, irmãos? Paciente. O pecado ele não se instala. Olha, você foi tentado à tarde, à noite você caiu. Não. O inimigo fica trabalhando, né? Aqui a gente lê um versículo após o outro e acha que foi uma coisa atrás da outra, mas aquilo ali foi uma tentação de vários dias, de vários momentos, né? Mas, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que não ficou por aí. Começou a acontecer com o homem tudo o que ele não tinha vivido ainda. Primeira coisa que aconteceu com o homem, né, que eu quero falar depois que ele pecou, é que começou a ter uma desorganização internamente e externamente, que é isso o poder do pecado. O pecado faz o homem ficar desorganizado internamente e exteriormente. A primeira coisa que aconteceu dentro do homem foi que as suas emoções, né, todas elas foram amaldiçoadas. Depois do pecado, o homem ele viu o peso, né, da consequência do pecado. Então, tudo que o homem nunca tinha sentido, ele passou a sentir. Primeira coisa foi medo, né? Até ele comer esse fruto, ele não tinha medo de nada. Irmãos, imagina ele olhar o leão, passar a mão naquela juba e dar o nome, é leão, e não ter medo, né? Imagine, irmãos, ele mergulhar nas profundezas do mar para achar baleias e denominar: esse animal vai se chamar baleia, e não ter medo daquele animal daquele tamanho. Ele não tinha esse medo, mas depois do pecado, a Bíblia diz que quando eles ouviram a voz do Senhor, eles correram com medo da presença de Deus. Então, as emoções do ser humano foram amaldiçoadas. Depois do medo veio a tristeza, porque todo mundo aqui que é crente, temente a Deus, servo do Senhor, né? Quando a gente peca, irmãos, misericórdia, o que acontece com a gente é essa tristeza profunda, né? O salmista Davi, ele diz no Salmo 51, versículo 12, né? Torna a dar-me a alegria da salvação, porque ele estava em pecado. E quando a gente peca, a gente sente uma tristeza profunda na nossa alma, porque o pecado, o resultado dele é isso, é medo, é tristeza. Depois, irmãos, teve uma outra coisa que afetou a emoção do ser humano, que é a vergonha, né? Até aquele momento também eles não tinham vergonha, mas eles sentiam vergonha de Deus, eles sentiam vergonha de se apresentar ao Deus Todo-Poderoso. E irmãos, eu conheço pessoas que gostam da igreja, conheço pessoas que queriam estar aqui num culto como esse, mas os pecados que elas cometeram, as atitudes que elas tomaram, deixaram elas tão envergonhadas que elas não conseguem mais entrar num lugar como esse, né? Elas têm vergonha, porque o pecado ele é terrível, ele cria no homem isso, uma vergonha.
quarta coisa que aconteceu com o homem, irmão, foi que ele começou a sentir pela primeira vez o sentimento de culpa, né? O pecado, olha como as emoções do homem foi amaldiçoada. Ele teve medo, tristeza, vergonha, e agora ele teve a culpa, né? Aí, irmãos, meu Deus do céu, que culpa de quê? De desobedecer. Deus falou: não toque nessa árvore, não coma. Mas eles pecaram, então veio a culpa sobre eles, né? E o último sentimento que eu quero falar é a raiva, né, irmãos? Eles foram tomados ali pela raiva, porque pecaram contra o Senhor. Irmãos, não só as emoções do homem foram amaldiçoadas, mas o corpo também, né? Olha, irmãos, até aquela data que Adão e Eva comeram desse fruto, eles não iriam morrer. O homem não foi criado por Deus para morrer. Ele foi criado para viver eternamente com Cristo, eternamente com Deus. Imagina você ver eternamente com Deus, sentindo a presença dele. Todo final da tarde Deus vinha conversar com Adão. Era essa a vontade de Deus. Mas depois que ele comeu daquele fruto, veio a maldição do Senhor sobre o corpo do homem. E o que aconteceu? Então agora o homem, irmãos, foi decretado que ele iria morrer. E aí é 3 tipos de morte, né? A morte física, que é o nosso corpo, a morte espiritual, que é a nossa comunhão com Deus, e a morte eterna, que está ligado à nossa salvação, que se nós não vigiarmos, nós podemos passar a eternidade toda longe de Deus. Isso é chamado de morte eterna. A segunda coisa, irmãos, que aconteceu no corpo do homem é que nosso corpo não ia envelhecer, né? Eu, esse mês agora de fevereiro, está completando 30 anos que eu comecei a pregar. Glória a Deus. Eu comecei com 8 anos e meio de idade, subi em cima de uma cadeira para poder aparecer no púlpito, e agora já estou completando 30 anos esse mês de fevereiro, que estou pregando a palavra de Deus, e quero continuar pregando até Jesus arrebatar a igreja. Aleluia! Mas os irmãos, vejam, né? Se o homem não tivesse pecado, ele não envelheceria. Eu não estaria aqui falando de idade, de anos, de meses. Por quê? Porque nós não iríamos conhecer esse relógio, né? Que faz os nossos órgãos pararem, que vai travando as forças das nossas pernas, né? E isso é a terceira coisa que aconteceu com o corpo do homem, é ele adoecer. O homem não foi feito para adoecer também. O homem que Deus criou no Éden, irmãos, ele não estava doente, ele não morreria e ele não envelheceria. Os irmãos, vejam que tanto é que lá na era do milênio, né, foi pregado aqui pelo pastor Maílson já, né, no milênio, lá no milênio, Isaías no capítulo 66, um dos versículos lá, diz que um jovem no milênio vai ser considerado como um senhor de 100 anos. Os irmãos imaginam isso? Olha, porque Deus não fez o homem para envelhecer. Então, tudo que se perdeu no Éden, nós vamos recuperar, louvado seja Deus, porque é isso que mostra, né? O Éden, aleluia, do capítulo 3 de Gênesis, ele mostra o homem caído, né? O homem distanciado e afastado do paraíso. Mas Apocalipse, né, que é escrito por João, mostra João vendo um paraíso, uma cidade santa, o rio da vida, a árvore da vida, e mostra o homem entrando nesse paraíso. Então no Gênesis o homem é expulso, mas no Apocalipse a porta do paraíso é aberta e o homem é restaurado novamente para ter comunhão com Cristo. Aleluia. E nisso, irmãos, nós veremos o poder de Deus agir nesse corpo, né? Porque o apóstolo Paulo que fala que esse corpo, ele vai ser glorificado, né? Nós não precisamos entrar em detalhes aqui, mas todos os irmãos sabem, esse corpo não, ele vai ser glorificado, não vai envelhecer, não vai adoecer, não vai morrer, louvado seja Deus, porque nós seremos como o Senhor é na eternidade. Quantos têm essa esperança e podem glorificar a Deus? Irmãos, aí ainda aconteceu com um homem, né, que ele desenvolveu
ele e a mulher desenvolveram, um espírito de acusação. Irmãos, não existia isso, intriga entre Adão e Eva, mas depois que eles pecaram, começou a aparecer o espírito de acusação. O Senhor perguntou a Adão: por que tu comeu? Aí ele jogou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste. Aí a mulher disse: olha, por que tu fizeste isso? A serpente me enganou. Então, irmãos, depois da queda do homem, entrou o espírito de acusação no meio do casal. Só Deus para ter de misericórdia. Irmãos, e também, após eles comerem do fruto, eles só conheciam o bem. Agora eu fico tentando imaginar, uma família, um casal que só conhecia o bem. Eles não conheciam maldade. O que reinava ali no meio deles, O que reinava no meio daquele casal? A simplicidade, irmãos. Adão era simples para Eva e Eva era simples para Adão, porque eles só conheciam o bem. Mas o dia que os dois pecaram, o que aconteceu, irmãos? Saiu a simplicidade e entrou o orgulho. O orgulho, E o orgulho de Adão de não tomar posição e dizer: eu comi o fruto e fiz errado. O orgulho de Eva de não assumir: Senhor, me perdoa, olha, eu fiz errado e comi também do fruto. Mas eles ficaram naquele espírito de acusação. Saiu a simplicidade e entrou o orgulho. Cada um orgulho ainda narcisista, Que cada um ficou pensando em si e esqueceu do outro, esqueceu até que era um casal. Mas que Deus guarde a nossa vida do pecado aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. A outra coisa que aconteceu no Éden, amados irmãos, é que quando eles pecaram, eles perderam a pureza, Eles perderam aquela pureza, até mesmo assim, vou falar uma linguagem de casal, Porque quando você é casado com a sua esposa e você vê a sua esposa, você não tem maldade nenhuma, é natural, porque ela é uma só carne contigo. Mas eles perderam essa pureza. E quando essa pureza se acabou, entrou o que, irmãos? Lascívia, abuso, perversidade sexual. Então, quando a pureza foi embora, o inimigo dominou a área, irmãos, trazendo tudo que é perversidade. E a outra coisa que aconteceu quando eles comeram desse fruto é que eles perderam a bondade e deram lugar total à maldade. Isso é o poder do pecado na vida do homem. As pessoas pensam: o pecado, como eu já vi alguém falar, eu vou pecar aqui e vou ficar 3 meses de disciplina e está tudo certo. Não. Tudo que eu falei aqui começa a acontecer na vida do homem. Ele começa a sentir tudo isso. A pureza embora, a bondade. Ele começa a sentir tudo isso, irmãos, que eu falei aqui. Ele começa a ser dominado por acusações, por culpa. Ele começa a ser dominado por medo, tristeza. Porque o pecado, ele é como uma gangrena que vai corroendo você de dentro para fora. Mas existe um antídoto para o pecado essa noite, irmãos. E eu quero falar agora desse antídoto. O nome desse antídoto é arrependimento. Arrependimento. Eu quero falar um pouquinho do arrependimento no Velho Testamento primeiro, para depois nós irmos para o Novo. Como que era o arrependimento no Velho Testamento, irmãos? Era algo que tinha que ser visível. Todo mundo tinha que ver seu arrependimento. Deus naquela época tratava com eles assim. Eles pecavam, mas Deus queria um arrependimento público. E o que é que Deus usava os profetas para falar? Tirem as roupas de gala. Lembra? Tire as roupas de festa. Vista pano de saco. Era isso que Deus falava. Pano de saco, e não é só pano de saco não. Vocês vão tirar as roupas de festa, vão vestir pano de
saco, vão jogar cinzas na cabeça, cinzas, né? O que sobrava ali, irmãos, louvado seja Deus, deles usarem no sacrifício, o que sobrava deles cozinharem. Aí eles pegavam aquelas cinzas, jogavam na cabeça, ajoelhavam, vestiam esses panos de saco e ficavam ali 7 dias, 14 dias, ficavam, irmãos, diante de Deus, e a maioria das vezes eram em jejum, eles nem podiam comer. Os irmãos lembram da cidade de Nínive? Os irmãos, quem lembra aqui da cidade de Nínive? Que Deus falou que tinha um prazo de 40 dias para ele se arrepender. E o que aconteceu? Quando o rei descobriu, ele mandou todo mundo vestir pano de saco. Até nos animais, diz a Bíblia. Até os animais da cidade de Nínive vestiam pano de saco. Ninguém comeu, ninguém bebeu, ninguém, irmão, fez nada a não ser se arrepender, se humilhar, chorar e pedir o perdão de Deus para aquela nação. Glória a Deus. Esse era, irmãos, o arrependimento no Antigo Testamento. Era um arrependimento visível. Todo mundo tinha que ver. E quem olhava você vestido de pano de saco já sabia: aquele ali cometeu algum pecado, aquele ali está pedindo algum arrependimento, está buscando algum perdão da parte do Senhor. Irmãos, e Deus, como é Deus de misericórdia, Ele sempre dizia, né? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados, ou se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Mas passou, né? O tempo passou, e então o Velho Testamento, ou Antiga Aliança, ela ficou para trás e começou o Novo Testamento, que significa Nova Aliança. E na Nova Aliança, como que é o arrependimento? Os irmãos precisam vestir pano de saco? Alguém precisa vir aqui? Irmãos, olha, vestido de pano de saco, com cinza na cabeça, cabelo bagunçado, todo, irmãos, olha, chorando para todo mundo ver, para mostrar que está arrependido. Hoje não é assim. Não é assim que funciona. Como que é que funciona no Novo Testamento? O arrependimento tem que ser do profundo do nosso coração. Hoje eu não preciso mostrar para o pastor Jeremias: pastor Jeremias, eu pequei, e olha que eu estou de pano de saco, cabelo bagunçado, cinza na cabeça, porque eu estou arrependido. Não, mas eu tenho que me arrepender no meu coração. E Jesus que disse, né, irmãos, que do coração saem os adultérios, os homicídios, né, as contendas, tudo do coração, mas do coração também sai o arrependimento. E eu creio no Deus que está aqui hoje para trabalhar nos corações e trazer arrependimento. Amados irmãos, eu fiz uma anotação aqui sobre essa palavra, né, arrependimento, que ela aparece como metanoia no Novo Testamento, no grego. Ela aparece 24 vezes. Quando ela não aparece como metanoia, ela aparece no verbo arrepender-se, que é metanoio, que significa, irmãos, se, olha, voltar, mudar a mentalidade, pensar diferente. É como se a pessoa desse um delete, um reset e começasse do novo. E essa palavra, ou esse verbo metanoia, aparece aqui 34 vezes no Novo Testamento. Então Deus fala com o povo e o povo se arrepende. Mas eu queria falar de alguns versículos aqui ligado ao arrependimento, que eu fiz umas anotações, irmãos, aqui nesta noite. O primeiro versículo que eu quero chamar a atenção dos irmãos é Mateus capítulo 3, versículo 2, que é quando aparece João Batista pregando a palavra de Deus. E João, ele prega sobre o arrependimento. São Mateus capítulo 3, versículo 2. Está aparecendo aqui para os irmãos? Está aparecendo ali para os irmãos. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus.
essa aqui é a minha. Ah, essa é uma tradução diferente, né? A minha arca é a arca. Mas pode deixar essa aí, eu olho para trás para ver. Irmãos, os irmãos observem, então, aqui a palavra do Senhor, que do Novo Testamento em diante, a mensagem de João, a mensagem de Jesus, a mensagem dos discípulos, a mensagem dos apóstolos, é sempre essa: arrependei-vos. Irmãos, Jesus não pede para você piscar de joelho para mostrar que está arrependido. Jesus não pede para você carregar uma cruz de madeira para mostrar que está arrependido. Jesus não pede para você chicotear seu próprio corpo, tirar sangue ou se mutilar para mostrar que está arrependido. Não! O Senhor pede tão somente que você abra o teu coração e deixa Ele trabalhar na sua vida. Abra o seu coração e deixe o Senhor quebrar o poder do pecado na sua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia continua, Mateus capítulo 4, versículo 17. Agora é a pregação de Jesus. Esse é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia Sagrada. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Aleluia! Então a mesma mensagem de João é agora a mensagem de Jesus: arrependei-vos. Aleluia! E essa, irmãos, é a nossa mensagem para a humanidade. Arrependei-vos. Nós não podemos julgar, nós não podemos. Você era traficante, você era matador, você era do crime, você era estuprador. Não, nós não podemos julgar. Quem quer que seja que entrar aqui, essa é a mensagem que a gente tem que pregar: se arrependa, porque vos é chegado o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder, mas Ele quer ver o homem arrependido. E não é com pano de saco, como eu disse aos irmãos. Não é com aparência, mas é do coração. Amém? Glória a Deus. São Lucas capítulo 5, versículo 32, é um outro versículo que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que fala também sobre o arrependimento. São Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus dizendo: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha aí o que Jesus veio fazer. Está entendendo, irmão? Jesus veio buscar pecadores para o arrependimento. Jesus está falando aí: eu conheço quem é justo, eu sei, mas eu não vim para esse povo justo, mas eu vim aos pecadores. Então é pecador, é atrapalhado, está com a vida enrolada, para os homens é condenado. É para esse aí que Jesus veio. E Jesus tem uma palavra: o que? Arrependimento. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Irmãos, eu quero falar também aqui um pouquinho em Lucas 13, versículo 3, quando Jesus fala que se as pessoas não se arrependerem, elas irão perecer. Lucas capítulo 13, versículo 3, que Jesus diz assim: não, vos digo antes, que se vos não arrependerdes, de todos de igual modo perecereis, né? Aqui Jesus está falando das cidades, né? Esse texto aqui, louvado seja Deus, dos povos, louvado seja Deus, que se eles não mudarem de vida e não se arrependerem, o versículo 3 e o versículo 5, né? Repete a mesma coisa: não vos digo antes, que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quando Jesus está na torre ali de Siloé, né? E ele então declara que a salvação, a mudança, a saída para aquele povo era o arrependimento. E hoje, irmãos, o que a igreja está fazendo aqui na terra? O que
eu e você estamos aqui na terra, a gente não é pregador para ter a foto em cartaz, a gente não está indo visitar pessoas porque a gente é bom, maravilhoso, não. Nós estamos indo às almas perdidas e mostrando para elas o caminho que religa elas a Deus, e é esse caminho, o arrependimento. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos ler também Marcos capítulo 6, versículo 12, que fala também sobre o arrependimento. Glória a Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 12, que a palavra do Senhor diz assim: e saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra bem triste para mim, que é quando Jesus está na sua própria terra, Nazaré. Mas ali Jesus não operou muitos milagres, ali Jesus não curou todos, ali Jesus não manifestou tanto a sua glória como em outras cidades. Por quê? Porque o povo de Nazaré olhou para ele e disse: eu conheço esse rapaz, ele é o filho do José, ele é o filho da Maria. Há pouco tempo atrás eu vi ele ali fazendo uma mesa, um banquinho, o pai dele na carpintaria, e agora ele disse que é o Messias. Eles endureceram o seu coração, né? Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus falou para eles que eles precisavam se arrepender, porque senão teria mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade no dia do juízo. Então, irmãos, nós não podemos endurecer o nosso coração e dar lugar à incredulidade. Mas quando a palavra for pregada, quando o evangelho for anunciado, que a gente sinta o Espírito de Deus agir em nós e que brote em nós o arrependimento para o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu também quero ler com os irmãos Lucas 16 e 30. Esse texto aqui é um texto também que mexe muito com o meu coração. Lucas 16 e 30. Queria que todos os irmãos lessem aqui. Glória a Deus, é esse mesmo. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Irmãos, o que esse texto aqui está falando, né? Aqui é a parábola do rico e do Lázaro. O rico era alguém que vivia esplendidamente, vestia-se de linho e de púrpura, vivia uma vida regalada. Diz a Bíblia que na porta desse rico ficava um mendigo, e esse mendigo pedia pelo menos migalhas ali, mas a palavra do Senhor diz que só tinha cães ali para lamber as suas chagas, né? Morreu o rico, foi sepultado. Morreu Lázaro e foi levado ao seio de Abraão. E a Bíblia diz que lá no seio de Abraão, o rico estava no Hades, no tormento, no meio de uma chama. E ele viu Lázaro no seio de Abraão e ele clamou: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Pede que Lázaro, refresque a ponta do seu dedo aí numa água, num ponto de água, e traga que coloque na minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E o Senhor começou a falar que havia uma barreira muito grande. Quem estava no paraíso, no seio de Abraão, não podia ir até o Hades. Quem estava no Hades não podia passar para o paraíso. Então ele lembrou: eu ainda tenho 5 irmãos, e os meus 5 irmãos não servem a Deus, não se arrependeram. Meus 5 irmãos, ele só faltou falar, são igual eu, não quis saber de Deus. Manda Lázaro aparecer lá, e Lázaro prega para ele. E o Senhor falou: não, eles têm Moisés e os profetas, que ele ouça os profetas. Aí ele insiste, no versículo 30: não, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender, todos os 5. Então, irmãos, os irmãos vejam a
até quem estava no tormento do Hades. Até quem estava no tormento do Hades conseguiu entender que o único caminho para a salvação é o arrependimento. Os irmãos conseguem entender a seriedade dessa palavra? O homem estava condenado, porque dali ele não ia sair mais. Ele não ia mais se arrancar daquele tormento, daquela situação, irmão, difícil, né? Que para nós chamamos que é o inferno. Ele não seria tirado de lá, mas lá, naquela realidade dele, ele sabia: o arrependimento é a única salvação para os meus irmãos. Que Deus nos ajude essa noite. Aleluia. Que Deus quebrante os nossos corações diante do pecado, diante de um deslize, diante de uma fala errada, diante de uma mágoa no nosso coração, diante de uma seta maligna que veio para nos afastar de Deus. Que o Senhor brote e produza em nós o seu arrependimento para a nossa salvação. Quem pode glorificar o Senhor nessa noite, no nome de Jesus? E agora eu quero falar, irmãos, então de Jesus, né? Dando essa missão aos discípulos. Lucas 24, 47, por favor. Lucas 24, 47. Hoje, irmãos, nós temos mais um estudo mesmo, né? Uma pregação mais voltada a estudo. Lucas 24, 47, que diz assim: e em seu nome, olha o que Cristo mandou, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, irmãos, essa é a missão que Jesus deu aos discípulos, à igreja, a mim e a você. Eu não posso chegar em alguém: olha, você, né, é uma pessoa que está na idolatria, larga isso, senão você vai para o inferno. Não, eu tenho que mostrar o amor de Deus. Olha, o amor de Deus é grande. O amor de Deus pela sua vida é algo que você não pode medir, somar, não tem altura, profundidade, largura. Agora você está em pecado contra Deus. Nós temos que falar a realidade. Você está em pecado porque o homem, ele anda desligado de Deus, ele anda distanciado de Deus. E qual é o único caminho que pode religar o homem a Deus? Arrependimento. Depois do arrependimento, você tem que crer no perdão dos seus pecados. A remissão, essa palavra remir, é purificar, é tirar, é lançar fora, é fazer desaparecer. E é isso que o sangue de Jesus faz. Quando o sangue de Cristo é vertido na nossa vida, ele tira, ele arranca, ele muda a nossa história. E nós não somos mais aquele velho homem, nem a velha mulher, mas nós somos nova criatura. Quantos aqui são nova criatura na pessoa bendita de Jesus Cristo? Então nós temos que pregar para o povo a remissão de pecados e o arrependimento. Não acusar, irmão, não jogue ninguém no inferno, irmão, não jogue, mas tire as pessoas de lá. Não estou mandando ninguém alisar o pecado de ninguém, mas mostre para eles a saída, mostre para eles a porta de escape. Jesus é o único que pode perdoar pecado. Não é sangue de touro, é o escritor aos Hebreus no capítulo 9, né? Não é sangue de touro, não é sangue de bode, não é sacrifício de animais, mas Cristo uma vez morreu para remir toda a humanidade dos seus pecados. Por que ele declara uma vez? Porque no Antigo Testamento todo ano morria um animal, e quase, irmãos, que toda semana levava oferta ali de bombas, né? Levava oferta ali, irmão, de cereais para perdão de pecados durante a semana. Mas agora o escritor aos Hebreus diz que não precisa sacrifício semanal nem anual, porque Cristo morreu uma só vez, garantindo a nossa eterna redenção. Cristo ganhou a nossa salvação na cruz do Calvário. Louvado seja Deus.
Agora, irmãos, eu quero mostrar os discípulos pregando, né, o arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos ver aqui, a irmã vai colocar aqui para nós. Atos capítulo 2, versículo 38. Que diz assim, né? E disse-lhe Pedro: o que, igreja? Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui foi no dia de Pentecostes, quando 9 horas da manhã o Espírito Santo encheu o cenáculo, e 9 horas da manhã deu aquele barulhão, né? 120 pessoas, cada um falando um idioma diferente, e o poder de Deus manifesto ali, diz que juntou uma multidão no cenáculo, né? Mais de 3.000 pessoas chegaram ali. Aí eles olharam, esses aí, 9 horas da manhã, 120 bêbados, embriagados. E Pedro levanta e diz: o que vocês estão vendo aqui não é mosto, não é vinho, não é bebida, mas é a promessa do Espírito Santo. O Senhor, usando Joel disse que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E é isso que vocês estão vendo. E Pedro pregou com tanta ousadia, mostrando para eles, né, Cristo, desde a linhagem de Davi, e o quanto aquele povo estava longe de Cristo, que eles perguntaram: varões, irmãos, o que faremos para se salvar? Aí Pedro declara: sabe o que vocês precisam fazer para ser salvo? Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão ou perdão dos pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Então a igreja não começou pregando que quem é pobre vai ficar rico. Não foi isso. A igreja não começou a pregar que todo mundo que mora na comunidade vai mudar para a zona mais elitizada de São Paulo. Não foi isso. A igreja começou pregando esta mensagem que João pregava e que Jesus pregava: arrependei-vos. Viu, irmãos? Olha, no Evangelho, Jesus dá carro quando Ele quer dar, Jesus dá casa quando Ele quer dar. Jesus muda a história de pessoas, muda, né? Trazendo prosperidade. Mas a mensagem do cristianismo é essa: arrependimento para perdão de pecados. E eu quero dizer aqui para os irmãos já de antemão: é muito lindo um paralítico entrar aqui na cadeira de roda e sair andando, um surdo dar um grito aqui e começou a ouvir, um mudo começar a falar, um cego enxergar. Mas o maior milagre, irmãos, é Jesus tirar alguém das garras do pecado e de Satanás, perdoar os seus pecados e fazer dele uma nova criatura para a honra e glória do nome do Senhor. Este para mim é um dos maiores milagres. Atos capítulo 17, versículo 30, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Aqui é Paulo falando, né? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Eu gosto dessa palavra. Todos os homens. A salvação não é só para os brasileiros. A salvação não é só para os judeus. A salvação não é só para o povo da Argentina. A salvação não é para os americanos. É todos os homens, irmãos. Todos que ouvirem essa palavra e se arrepender, a salvação está decretada para ele. Louvado seja Deus. O Senhor não faz acepção de pessoas. Aqui Paulo está dizendo sobre o nosso tempo antigo, que nós não conhecíamos a verdade, não sabíamos, né, de nada, mas só que Deus, da sua infinita misericórdia, agora, nesse momento Ele anuncia para nós que nós podemos nos arrepender, nós podemos mudar de vida, mudar de situação. E eu quero falar também de Atos capítulo 20, versículo 20 e 21, que esse texto bíblico aqui, ele está mais correto no original do que na nossa tradução. Louvado seja Deus. Mas eu quero comentar com os irmãos aqui.
para os irmãos terem um nível de conhecimento, apenas Atos, capítulo 20, versículo 20 e 21, que diz assim a palavra do Senhor: como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que está na nossa Bíblia, não é isso? É assim. Mas no original esse texto está escrito assim, irmãos: converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos vejam que aí o tradutor, ele não pôs esta palavra arrependimento, mas ela encaixa-se aqui. Eu não sei se tem alguém aqui muito antigo, porque as Bíblias, elas andaram sendo modificadas algumas palavras para entendimento de alguns e alguns tiraram, mas existem Bíblias que tem esta palavra que eu falei aqui, o arrependimento. Então, irmãos, Paulo também pregava, e ele dizia aqui no discurso para os presbíteros de Efésios que Deus levantou ele, e tanto a judeus como a grego, e em todas as casas, publicamente, ele pregava a mesma mensagem, que o povo tinha que se converter a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Amém? Amém. Atos 26, 19 e 20. É Paulo dando seu testemunho e falando que foi fiel ao Senhor. Atos 26, versículo 19 e 20. Quando Paulo está pregando para o rei Agripa, ele diz: ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, os irmãos, vejam que tanto Pedro, Paulo e Éfeso, não importa a localidade, a mensagem da igreja era uma só: arrependimento. Então os irmãos viram aqui o poder do pecado. Os irmãos viram aqui como que o pecado ele oprime, ele acorrenta e ele deixa a pessoa numa situação terrível. Mas os irmãos viram aqui também o antídoto para o pecado: arrependimento. Arrependimento. E agora eu quero falar para os irmãos, não estava no meu esboço, mas o Espírito Santo faz a gente lembrar, por isso que é bom a gente ser leitor da Bíblia. Glória a Deus. Eu quero falar para os irmãos que o arrependimento, ele não é uma coisa nossa. Não, eu sou muito bom, irmão Davi, para me arrepender. O irmão não sabe, eu pequei aqui, eu já me arrependo ali. Não, irmãos. O arrependimento que nós temos, ele vem de Deus também. É Deus que trabalha em nós. Esse versículo aqui, eu quero que você grave ele, guarde ele, que eu vou falar. Nunca mais esqueça desse versículo, que é um dos versículos mais importantes para a vida do cristão. É aos Romanos, capítulo 2 e o versículo 4. Esse aqui eu vou querer que a irmã ponha em outras traduções, tá? Para a gente ver depois, tá bom? Vamos ler aqui, irmãos? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Pode pôr em outra tradução, por favor? Vamos ver qual a tradução que tem aqui para a gente ver. É essa. Tem outra, irmã, além dessa? King James? Pode pôr. Ou porventura desprezas tua imensa riqueza, é isso que eu queria, da bondade
tolerância, paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Está vendo aí, irmãos? Arrependimento não é coisa minha. Irmãos, eu quero deixar isso bem claro. Depois que o homem pecou, não tem nada de bom mais dentro dele. Ai, eu sou tão bom. Bom é Deus. Irmão, nós aqui hoje, nós não estamos mais em pecado. Por que nós não estamos mais? Irmão Davi, mas eu pequei, eu menti, eu pensei, invejei. E o irmão está dizendo, nós não estamos. Por quê, irmãos? Porque nós nascemos de novo, vivemos uma vida com Cristo, nós abandonamos a prática do pecado. Nós pecamos, hoje pecamos, mas o nosso pecado não é como antigamente. Nós vivíamos naquela prática e não sentíamos nada, não sentíamos vergonha, não sentíamos peso, não sentíamos cobrança. Hoje não. Hoje você pode mentir, você pode invejar, você pode ter um pensamento errado, mas você vai sentir a cobrança de Deus. Então isso te mostra que você não está mais em pecado, porque essa cobrança é a misericórdia de Deus agindo em você, já te conduzindo. Olha, você precisa se arrepender, você precisa parar de pensar assim, você precisa parar de agir assim, você precisa mudar a sua vida, porque arrependimento é isso, metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude, conversão total, é você deletar, resetar e nascer e começar de novo. E tudo isso, irmãos, não começa em nós, mas é a misericórdia de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Irmãos, e eu amo a palavra de Deus, que ela fala, né, Lamentações de Jeremias 3 e 22, né, que as misericórdias do Senhor, é o que, igreja? E olha aí porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós sermos consumidos. Deixa lá Romanos 2 e 4. Por que, irmãos, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós sermos consumidos? Porque ela conduz a gente para o arrependimento. É essa misericórdia, irmão. O escritor de Lamentações, que é Jeremias, ele fala, ela é nova a cada manhã. Irmão, amanheceu o dia, tem uma misericórdia nova para te fazer se arrepender, para te perdoar. Oh, glória a Deus, você pode glorificar o Senhor por isso. Irmão, a gente é tão ruim, mas o ser humano é tão ruim, que a gente só ama quem ama a gente. Não é verdade, irmão? Olha, quem chega um dia e dá um bombom, ou um brinco, ou vira nosso amigo, ou fala uma palavra que agrada a gente, ou dá um presente. Meu Deus, a gente ama essa pessoa, não é verdade, irmão? Mas alguém que todo dia pisa no teu pé, fala mal da tua roupa, acha um defeito em você, o que acontece, irmão? Você não quer nem falar com essa pessoa, você quer arriscar ela da sua vida, quer bloquear ela de todas as suas contas digitais e não quer nem encontrar essa pessoa, irmão, se você vê no meio da rua. Por quê? Porque o ser humano, ele funciona assim. O amor dele corresponde com aquilo que ele é amado. Mas Deus não funciona assim. O homem pode dizer, eu sou ateu, eu odeio Deus, eu não conheço Deus, eu não creio em Deus, mas toda manhã tem uma misericórdia nova esperando esse homem se arrepender. Eita Deus grande. O apóstolo João quis descrever esse amor, mas aí ele não viu medida, profundidade, ele não viu largura. Aí ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia, Deus. Aleluia. É uma maneira tal que Deus te amou, que Deus me amou. Aleluia. Quem éramos nós para receber esse amor? Quem éramos nós? Olha os nossos pensamentos, olha as nossas atitudes, olha os nossos caminhos, meus irmãos. Quem éramos nós? Mas Ele nos amou de tal maneira. E olha, não tem nenhum versículo dizendo que a justiça de Deus se renova toda manhã. Não tem nenhum versículo dizendo, mas a misericórdia, Ele deixou claro, toda manhã eu renovo ela, porque ela vai te conduzir ao arrependimento, ela vai te religar a mim. Louvado seja Deus. Amados irmãos, que nós possamos andar nessa misericórdia, nessa bondade.
para finalizar aqui, eu quero falar rapidamente aqui, irmãos, só para os irmãos guardarem as 4 coisas que o pecado faz em nós, se nós dermos lugar para o pecado. A primeira coisa é Gênesis 4 e 7. Vou pedir a ajuda da irmã. Põe na tradução normal. Põe, irmão, por favor. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver. Isso. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta para ti. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Obrigado, irmão Wesley. Irmãos, essa palavra aqui Deus está falando para Caim. O que Deus está falando aqui para Caim? Caim, o pecado jaz à tua porta. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos: o pecado, ele chega e bate na nossa porta. Qual é a porta que ele bate? Do nosso coração. Nós temos 2 escolhas: deixar a porta fechada ou abrir a porta do pecado. Essa noite a primeira coisa que o pecado faz é isso, ele bate a porta. E olha o que Deus está falando para Caim: se você não tomar cuidado, esse pecado vai vir e vai te dominar. Ele vai te oprimir, ele vai te deixar tão acorrentado. Coloca aí, irmã, por favor, 2 Pedro 2,19. Olha o que a palavra de Deus fala sobre o pecado. 2 Pedro 2,19. 2,19 que diz assim: que prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Mas eu gosto de uma tradução que diz que aquilo que vence a gente nos domina. Eu não sei se vai estar na tradução da King James. Se a irmã quiser colocar para a gente ver como que está na King James, vamos ver aqui. Porquanto toda pessoa que se torna servo daquele por quem é vencido. Não, mas tem uma tradução que fala, irmãos, sobre o pecado dominar. A pessoa não consegue vencer aquilo e aquilo começa a dominar a pessoa. Não sei se é NTLH ou na NVI, mas os irmãos depois procurem nas suas casas para ver. S-A-N-A. Tem NVI? Essa aqui é a nova Almeida atualizada. NTLH tem? Deixa eu ver aqui. Aqui, essa aqui mesmo. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. É essa a tradução mesmo, NVI. Irmãos, se nós abrirmos a porta para o pecado, nós vamos ser dominados por ele. Temos que vigiar. Segunda coisa que o pecado faz, Tiago 1,15. Vamos ver o que acontece. Tiago capítulo 1, versículo 15. Coloca na nossa normal, irmão, tradução normal. Ou pode deixar essa mesmo. Olha, então esse desejo, que essa palavra desejo na Bíblia dos irmãos é concupiscência. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui está a segunda coisa que o pecado faz. Primeiro, ele bate a porta. Segundo, ele entra no nosso coração através da concupiscência ou desejo. Essa palavra concupiscência ou desejo significa também paixões. Irmãos, nós temos que vigiar. Porque nem tudo o que a gente deseja é bom para a nossa vida espiritual. Os irmãos leram comigo aqui, né? Gênesis capítulo 3 e o versículo 6. O que aconteceu com Eva? Ela botou o olho na árvore. A árvore era agradável aos olhos e agradável para se comer. Está aí, nós lemos hoje. Botou o olho, ela desejou. Foi o pecado, irmãos, que atraiu os olhos
dela. Então a gente precisa ter cuidado, porque se a gente abrir a porta, o pecado entra pelo desejo, e o desejo consuma o pecado, e o pecado consumado, o que resta? Morte. Não adianta, irmãos. Eu nunca vi ninguém sair bem depois de ter feito um pecado. Eu nunca vi ninguém, eu estou por cima da carne seca. Não, Senhor. O final é morte. E é aqui que a palavra de Deus diz, e a gente deve observar. João capítulo 8, versículo 34. Depois que a pessoa abre a porta, deixa o desejo agir, olha o que acontece. João capítulo 8, versículo 34. Esse é bem conhecido. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas eu gosto da tradução que diz que é escravo. É isso que acontece. Você abre a porta, deixa o desejo te levar, o pecado é consumado, aí o pecado vai lá e te escraviza. Irmãos, quantos que nós conhecemos aqui que é escravizado pelo pecado? Quantos que carrega aquela bola, olha, irmão, aquele peso, aquele jugo, por quê? Porque o diabo escravizou. Escravizou, e como que começou a ser escravizado? Abriu a porta, deu lugar ao desejo, consumou o pecado, o diabo foi lá e botou as algemas dentro. Mas existe um que quebra as algemas do pecado. O nome dele é Jesus, ele está presente aqui essa noite. Quem crê que ele tem poder para libertar o homem do pecado? E a última coisa que eu quero falar para os irmãos que o pecado faz é Hebreus 3 e 13. Glória a Deus. Hebreus 3 e 13, eu vou parar por aqui, tá? Senão vou me empolgar. Glória a Deus. Hebreus 3 e 13. Glória a Deus. Eu quero que todos leiam comigo aqui. Vamos ler na NVI mesmo. 1, 2, 3. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Depois que o homem abre a porta, dá lugar ao desejo, ele é escravizado. Acontece aqui a quarta coisa: o homem fica com o coração endurecido pelo engano do pecado. Pode pregar, pode falar, mas o homem não abre o coração, porque ele já nem coração tem mais. Aquilo que era um coração virou uma pedra. Você fala e a pessoa não muda. Você mostra na Bíblia, você abre a palavra, mas o coração está duro como pedra. E quem faz isso é o pecado. Viu, irmãos? Pessoas que estão acostumadas a ter uma vida de pecado escondido, elas chegam nessa situação aqui, ó. Elas têm a cara de pau de pecar de manhã e à noite vir tomar ceia, porque elas estão endurecidas pelo pecado, viu? Elas sabem que para subir nesse altar, antes de vir aqui, é oração, é jejum, consagração, leitura da Bíblia, vigiar para não xingar, como tratar as pessoas, não perder a paciência, porque senão não adianta. Mas as pessoas fazem tudo isso e sobem aqui no automático. Sabia disso, irmãos? Tem muita gente em cima do culto no automático, né? Já peguei a prática do culto. Se o culto está meio, olha para o teu irmão, faz isso aqui, aí vai dar um movimento. Irmãos, cuidado, você está tocando na arca. Lembra o que aconteceu com Uzá quando ele tocou na arca? Deus fez uma rotura, Deus abriu um buraco em Uzá, porque ele foi o quê? Irreverente. Mas se você vê, Uzá era da linhagem sacerdotal, mas estava tratando a arca do Senhor de forma irreverente. Deus foi lá e abriu um buraco nele. E tem muita gente que está tratando púlpito, igreja, as coisas santas, como se fosse profana, sem reverência nenhuma. Deu certo hoje, deu certo amanhã, deu certo um ano, deu certo 2. Mas qualquer hora, a santidade de Deus vem e Deus abre um buraco. Então, irmãos,
Não deixa a dureza do pecado te dominar. Mas lembra de Romanos 2 e 4. Clama por essa misericórdia e peça para ela te conduzir ao arrependimento. Porque através do arrependimento é onde o homem se achega a Deus. Amém? Eu quero orar com os irmãos, que os irmãos tenham obrigado pela paciência de me acompanhar nesse estudo. Eu não sou um grande mestre, meu Deus, mas eu creio que nós conseguimos aprender um pouquinho aqui sobre a ação do pecado e o antídoto, que é o arrependimento e a salvação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,